Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Bronn nasceu em local desconhecido, em algum momento entre os anos de 264 e 268 após a conquista, como filho de pais desconhecidos de baixo nascimento. Absolutamente nada é conhecido sobre seus anos de infância e juventude, nem sobre seu desenvolvimento pessoal, treinamento ou afiliações, e as primeiras informações sobre o personagem já nos vêm do momento em que ele, como um mercenário andante em companhia de outro viajante obscuro de nome Shigan, trava contato pela primeira vez com dois dos personagens de ponto de vista nas crônicas, Lady Catelyn Stark e Tyrion Lannister, quando ambos se encontravam na estalagem do entroncamento. Bronn era então tudo aquilo que se poderia esperar de um mercenário. Um homem alto, esguio, seco e duro como um osso ressequido. Ele possuía longos cabelos negros que se derramavam sobre seus ombros e olhos matregros e duros, também negros, para além de uma barba rente e descuidada, mais uma das mostras de uma vida desregrada e sem nenhum refino. Ele era descrito como tão rápido e esperto quanto um gato e exibia frequentemente um sorriso lupino, como um predador sagaz. Como mercenário, a filosofia de vida de Bronn era completamente amoral. Ele trabalhava para quem quer que lhe pagasse mais, sem nenhuma consideração com coisas como a honra e o dever, que ele via como triviais e como marcas de tolos pomposos. Bronn era também pragmático e acometido do senso de humor negro e sombrio de todo mercenário, além de ser, naturalmente, iletrado e pouco instruído em educação formal, mas compensava aquilo que lhe faltava em refino intelectual com a pura astúcia fria de um guerreiro sem escrúpulos. Ele vivia com sua cota de malha enegrecida e envergada, sempre pronto para qualquer eventualidade, e sua longa espada de duas mãos, que o mercenário afiava e limpava todos os dias, era afiada como uma canção. O mercenário, sendo naturalmente ousado e orientado para o ataque, preferia lutar sem o auxílio de um escudo, embora usasse em batalha um meio-elmo com proteção para o nariz. Quando a Sra. Catelyn bradou em meio à sala comum da estalagem, pedindo pelo auxílio de homens leais para ajudá-la a levar o anão à justiça pela tentativa de assassinato de seu filho Bran, Bronn e Shigan, que de forma alguma preenchiam tal requisito, mas que enxergavam ali uma boa oportunidade de lucro, prontamente se colocaram adiante, se oferecendo para ajudar a compor a escolta da senhora nobre até o Winterfell. Contudo, o cortejo de Catelyn tomou um caminho diferente e, ao invés de partir em direção ao norte, tomaram a estrada de altitude, que conduzia diretamente ao coração do Vale de Arryn, tendo sido o discurso sobre o retorno ao norte apenas um ardil da mulher Stark para enganar seus potenciais perseguidores, que em breve viriam em busca de libertar o anão, que era, afinal de contas, o filho de Lord Tywin Lannister, talvez o senhor mais rico e poderoso em todos os 7 reinos. Sendo Tyrion um homem muito sagaz, não levou muito tempo até que ele notasse que Bronn e seu companheiro de viagem eram apenas mercenários em busca de pagamento, e o anão logo tirou vantagem disso, se insinuando nas graças do mercenário, passando mais e mais tempo em sua companhia conforme o grupo avançava, a duras penas, através da estrada de altitude, até as terras dominadas pelos Arryn. Quando o grupo foi atacado por uma horda de homens dos clãs das Montanhas da Lua, Bronn partiu a cavalo contra os atacantes, derrubando diversos deles, antes de ser desmontado, e então passou a lutar com 2 lâminas nas mãos, despachando outros tantos guerreiros selvagens. Depois da luta, e vendo que um dos serviçais de Tyrion, Jake, havia morrido, Bronn clamou as botas do morto, por serem de alta qualidade, algo esperado em se tratando de um servidor dos Lannister. Conforme o diminuto grupo avançou, a proximidade entre o anão e Bronn tornou a Sra. Catelyn cada vez mais e mais inquieta, mas não havia muito que ela pudesse fazer a aquele respeito.
Quando o grupo foi emboscado uma segunda vez, o companheiro de viagem de Bronn, Shigen, foi mortalmente ferido na luta, e Bronn então tratou de dar um fim ao homem moribundo, seguindo o brutal código tácito de camaradagem existente entre os mercenários, clamando depois à senhora Catelyn que o homem morrera em decorrência dos ferimentos, sabendo bem que uma senhora nobre como aquela jamais entenderia os caminhos duros dos homens que lutavam por dinheiro. Depois que o grupo atingiu o Ninho da Águia, o anão teria sua culpa ou inocência provadas através de um julgamento pelo combate. A princípio, Tyrion desejava que seu irmão Jaime fosse seu campeão, estando disposto a esperar que uma mensagem fosse enviada para ele e depois esperar por sua viagem até ali. Mas como Lady Lysa Arryn determinara que o julgamento se daria naquele mesmo dia, o anão foi forçado a perguntar entre os presentes por um voluntário que assumisse o papel, e foi Bronn quem se colocou adiante, dizendo que lutaria pelo duende, obviamente interessado nos ganhos financeiros que poderia ter ao se associar com um membro da casa nobre mais rica em todo o continente. A luta foi travada no pátio central do Ninho da Águia, protegido por suas magníficas torres brancas, e contrapôs o mercenário a Sor Vardis Egen, o capitão da guarda doméstica do falecido Jon Arryn, que fora escolhido por Lady Lysa como campeão de sua causa. A princípio, ela e seus cortesãos se sentiam mais do que confiantes na vitória do cavaleiro, acreditando que de maneira nenhuma um mercenário de baixo nascimento poderia fazer frente a um guerreiro ungido e treinado em castelo. No entanto, conforme a luta se desenrolava, uma história muito diferente se apresentou, e todos os presentes, com a exceção da própria Lysa, notaram que Bronn, com seu estilo de luta frio, metódico, pragmático e sem misericórdia, estava prestes a triunfar. O mercenário feriu o cavaleiro por diversas vezes, enquanto o cansava e o desestabilizava, e quando Lady Lysa finalmente pediu a Sor Vardis que terminasse a luta de uma vez por todas, ambos os combatentes fizeram sua vontade. Bronn trespassou o Cavaleiro do Vale com sua lâmina, depois de ter empurrado uma estátua de mármore de Alyssa, a donzela trágica, por sobre Sor Vardis, tornando-o completamente vulnerável ao seu ataque de misericórdia. O único prejuízo a Bronn foi a perda de um de seus dentes durante a luta, algo que não o incomodou de maneira nenhuma. A luta estava terminada, para o espanto geral, e Tyrion era, mais uma vez, um homem livre, graças à intervenção do mercenário. Lady Lysa, muito a contragosto, mas obrigada pela honra a libertar o anão, deixou que ambos partissem, sozinhos e apenas com as posses e as roupas do corpo, para além de pouca comida, através do mesmo caminho pelo qual haviam vindo, acreditando que eles seriam eventualmente mortos pelos clãs das montanhas, em uma espécie diferente de sentença de morte. Enquanto caminhavam apreensivos de volta às terras fluviais, Bronn e o anão vieram a se conhecer um pouco melhor, e o mercenário aceitou entrar para o serviço do duende, apesar de lhe ter avisado que não se vergava perante nenhum homem, e que ele não esperasse que Bronn fizesse uma reverência e o chamasse de senhor sempre que se agachasse para dar uma cagada. Em um determinado ponto da viagem, enquanto montavam acampamento, eles foram cercados por dúzias de homens dos clãs, e parecia que tudo se encaminhava para um fim sangrento. Bronn se preparou para lutar por sua própria vida, mas o anão esfriou os ânimos e conseguiu, surpreendentemente, convencer os famintos homens selvagens não só a poupar-lhes as vidas, como também a escoltá-los de volta às terras fluviais, até um dos acampamentos de guerra de seu pai, prometendo a eles muitos despojos e armas novas em folha em troca de seu serviço. Depois que o grupo do anão se incorporou ao exército de Lord Tywin, estacionado nas terras fluviais, coube a Bronn na tarefa de encontrar uma acompanhante adequada ao anão, e a mulher encontrada por ele foi Shae, a quem ele tirou de um cavaleiro insignificante, em suas palavras. Depois, Bronn lutou lado a lado com o anão na batalha sobre o Ramo Verde, ajudando-o a liderar da melhor maneira possível os homens dos clãs que haviam entrado para seu serviço. Ambos sobreviveram aos combates, embora o anão tenha sofrido alguns ferimentos, e depois deste ocorrido, Lord Tywin decidiu enviar Tyrion para a corte, como seu interino no papel de mão do rei, para manter o pequeno conselho e o jovem rei Joffrey sob controle, e Bronn, naturalmente, foi com ele, já sendo muito bem pago para ocupar o papel de seu protetor pessoal. Depois que eles chegaram à capital e Tyrion se assentou em seu novo posto, coube a Bronn a tarefa de reunir uma formidável força de mercenários para entrarem ao serviço pessoal do anão. Bronn testava pessoalmente cada um dos possíveis novos membros dessa força-tarefa e, segundo ele, não chegou a matar nenhum homem que poderiam ter usado.
Com isso, Bronn foi elevado à condição de capitão da guarda pessoal da mão, usando tanto o carmim dos guardas Lannister quanto as placas de aço negras da guarda da cidade de Porto Real. Ele também veio a descobrir os finos prazeres da vida na corte durante este período, aumentando cada vez mais suas pedidas ao anão, alegando que a vida naquela cidade o tornara mais exigente. Bronn se tornou um outro homem na aparência, ficando mais bem ajeitado, aparado e apessoado, mas em seu íntimo continuava a ser o mercenário impiedoso e pragmático que sempre fora. Bronn foi um dos homens que zombaram da suposta mão de um morto-vivo trazida em um jarro pelo velho desafeto de Tyrion, Sir Alliser Thorne, desde a muralha. Mais tarde, quando o anão desejava encontrar para si um ladrão, um envenenador, um pantomimeiro e um assassino para enviá-los até Correrio, com um plano bem orquestrado para resgatar seu irmão Jaime, coube também a Bronn reunir os tipos. Paralelamente, Tyrion vinha tendo encontros secretos com Shae, que fora proibida por Lord Tywin de estar na capital, e enquanto o anão se encontrava com sua companheira numa sala secreta do bordel de Chataia, Bronn passava o tempo junto de uma mulher dornesa, que o entretinha enquanto esperava pelo anão. Quando Sansa, a donzela nortenha, estava sendo humilhada por Joffrey em retribuição pela vitória nortenha em Cruzaboi, Tyrion ordenou a Bronn e a um de seus selvagens, Timett, que ajudassem a menina a se erguer e a se vestir, enquanto repreendia o sobrinho por sua crueldade estúpida. Quando os distúrbios do pão explodiram em Porto Real, Bronn protegeu o doente, bem como o defendeu perante um furioso Boros Blount, e Tyrion então o nomeou como o responsável por proteger as carroças d'água que ele havia enviado para apagar os numerosos incêndios provocados pelos revoltosos. Quando a notícia de que Stannis Baratheon e suas forças se aproximavam da capital chegou à mão interina, ele ordenou a Bronn que queimasse todas as choupanas e os casebres miseráveis existentes entre a torrente da Água Negra e as muralhas da cidade, para que a força invasora não se utilizasse delas para furar as defesas dos Lannister. Mais tarde, a rainha Cersei Lannister nomeou Sir Osmond Kettle Black como um dos membros da Guarda Real, sem nem sequer suspeitar que ele e os irmãos haviam sido aproximados dela pela intervenção de Bronn, e que Sir Osmond agia como um informante para o duende junto da rainha e do rei Joffrey. Quando a Batalha da Água Negra explodiu, Bronn foi incumbido de coordenar os bois que puxavam a imensa corrente forjada por ordem de Tyrion, que se interporia no caminho dos navios de Stannis, prendendo-os exatamente onde o anão os queria para que não escapassem dos disparos de fogo vivo que se aproximavam. O plano foi bem sucedido, e quase toda a frota de Stannis ardeu e afundou naquele dia. Por conta disso, após a batalha, Bronn foi elevado à condição da cavalaria por ordem de Tywin Lannister, que voltará à cidade para defendê-la de Stannis e depois reassumir as suas funções como mão do rei. Bronn, daquele momento em diante, passaria a ser conhecido como Sir Bronn da Água Negra, devido aos seus valorosos esforços durante a batalha, e o mercenário se sentia tremendamente agradado com sua nova posição na hierarquia social. Quando o anão, que havia entrado em um coma profundo após a batalha, finalmente acordou e recuperou a consciência até certo ponto, Bronn o comunicou que fora elevado a cavaleiro, escolhendo como seu símbolo pessoal uma corrente flamejante em verde sobre um fundo enfumaçado negro, em comemoração ao seu feito na Água Negra. Bronn passou a se vestir também de acordo com sua nova posição, com botas macias de couro, um camisão de lã e uma bela capa verde de seda. No entanto, a batalha e o retorno de Lord Tywin na corte não teve apenas reflexos positivos para Bronn, pois como o Lorde contava com sua própria guarda pessoal, foi comunicado ao cavaleiro que seus serviços como comandante dos Mantos Dourados e da guarda pessoal da mão já não seriam mais necessários, e ele e os mercenários que havia contratado para o serviço do anão foram removidos de seus postos. Bronn passou também a frequentar apenas o bordel de Chataia, considerando que os bordéis ordinários que frequentara até aquele ponto já não eram mais dignos de um cavaleiro ungido. Bronn ficou a cargo de investigar os motivos que levaram Sir Mandal Mor, um dos cavaleiros brancos da Guarda Real, a atacarem Tyrion durante a Batalha da Água Negra, o que causou o profundo ferimento no rosto do anão, e teria com certeza ceifado sua vida não fosse pela intervenção de Podrick Payne no último minuto. Mais tarde, Bronn esteve presente ao casamento do anão com Sansa Stark, realizado por razões puramente políticas, para garantir que o norte, após a guerra, estivesse firmemente em mãos Lannister.
Quando o cantor Simon Língua de Prata, o favorito da Senhora do Duende, começou a esboçar algumas ideias perigosas sobre revelar ao reino a existência de Shay na cidade, escondida dos olhos do mundo através de uma canção, caso não fosse colocado como um dos músicos do casamento real que se aproximava, Tyrion incumbiu Bronn de se livrar do cantor, e o cavaleiro mercenário sugeriu uma casa de pasto em particular na Baixada das Pulgas, onde serviam uma saborosa tigela de ensopado e estavam sempre em busca de mais carne para seu caldeirão. O anão apenas lhe disse para se certificar de que ele nunca comesse lá, e o resto ficou simplesmente por dizer. Quando Tyrion foi até os campos para além dos portões da cidade receber a comitiva dornesa que se aproximava para participar do casamento real, Bronn estava presente como parte de sua própria comitiva, e ficou a seu cargo observar à distância os estandartes das grandes casas dornesas para descrevê-los, e Podrick então diria qual a casa cada um deles pertencia, conforme as ordens do anão, que fizera o escudeiro estudar incansavelmente a heráldica dornesa. Depois que a festa do casamento real terminou em tragédia, com a morte do rei por envenenamento e a prisão de Tyrion como principal suspeito do assassinato, a rainha regente Cersei se aproximou de Bronn, em um esforço para livrar o irmão de todos os aliados, e ofereceu a ele o casamento à Lady Lothys Stokeworth, o que lhe permitiria se ligar a uma rica casa das terras da coroa, já que a mãe da jovem, a senhora Tanda, se encontrava desesperada para casar a filha depois que esta fora violentada por diversos populares durante os distúrbios na cidade, e se encontrava grávida de um deles. De acordo com esse arranjo, Lollys conseguiria uma espécie de pai para seu filho bastardo, e Bronn por sua vez galgaria mais um degrau na hierarquia social, e de quebra se uniria a uma casa endinheirada. Contudo, antes de dar sua resposta final, Bronn foi ter com Tyrion em sua cela de torre, lhe dizendo que, certa vez, o anão afirmara que, caso alguém se oferecesse para comprá-lo, Bronn deveria lhe falar antes, pois Tyrion sempre dobraria a oferta que lhe fora feita. O anão se disse impossibilitado de lhe fornecer 2 esposas ou 2 castelos naquele momento, mas lhe ofereceu ouro e gratidão caso ele se oferecesse novamente como campeão de sua causa. Mas levando-se em conta que o adversário na luta dessa vez seria ninguém menos do que Sir Gregor Clegane, um dos cavaleiros mais aterradores do reino, Bronn não se sentia inclinado a aceitar a posição de campeão, a menos que a recompensa fosse muito maior do que aquela, já que Sir Gregor era imenso e extremamente perigoso, e uma luta contra ele representaria uma enorme chance de morte para Bronn. Os dois não conseguiram chegar a um acordo, e o cavaleiro nada mais pôde fazer além de desejar ao anão boa sorte em seu julgamento. Tempos mais tarde, depois que Bronn já havia desposado Lollys e se mudado para a fortaleza de Stokeworth, a senhora Tanda informou à rainha regente que o cavaleiro havia escolhido o nome Tyrion Tanner para o filho bastardo de sua esposa, o que Cersei interpretou como uma clara provocação a si e à coroa, além de uma espécie de homenagem dúbia ao seu antigo empregador, prometendo que Bronn logo sofreria uma retribuição sangrenta por sua troça. Com o passar do tempo, Bronn consolidou cada vez mais sua posição em Stokeworth, trazendo mais e mais espadas para junto de si, a maioria dos quais mercenários iguais ao que ele era antes de ser sagrado. O homem sabia que a irmã mais velha de sua esposa, Falais, seria um problema para sua pretensão senhorial enquanto ela e seu marido, Sir Balman Birch, vivessem, e por isso pretendia em breve tratar deste pequeno incômodo para assegurar sua ambição pessoal. A rainha Cersei, por sua vez, suspeitava que Bronn poderia ainda estar em conluio com o irmão anão, que escapara das celas negras antes do dia de sua execução, e que Tyrion poderia até mesmo estar oculto em Stokeworth naquele exato momento. Por isso, Cersei pediu a Falais e a Sir Balman que se livrassem de Bronn de maneira discreta, durante uma viagem de caça, mas o inverso acabou acontecendo, pois Sir Balman o havia desafiado abertamente para um combate, e Bronn, sendo o guerreiro veterano e impiedoso que era, dera cabo do pomposo cavaleiro sem maiores dificuldades, esfaqueando-o no olho quando o homem implorou por misericórdia, confessando a Bronn todo o esquema divisado por eles junto à rainha. Essa situação fez com que uma Falais enviuvada e desesperada retornasse a Cersei para lhe comunicar sobre seu fracasso e para implorar a ela que lhe emprestasse espadas para retomar sua fortaleza, já que Bronn a havia expulsado de lá após a morte do marido. Falais não voltaria a ser vista depois disso. Com a irmã mais velha fora do caminho e a mãe morta em decorrência de uma gripe, Lollys se tornou finalmente a senhora de Stokeworth, e Bronn, por extensão, finalmente realizou sua ambição pessoal de se tornar um senhor, rico, poderoso e dono de sua própria fortaleza. O futuro parece brilhante para o mercenário feito cavaleiro e tornado senhor.